TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, boa tarde. O Câmara Esportiva está no ar e o América entra em campo. Qual deve ser a seleção do Ney da Mata? É isso que a gente vai comentar, contratações do ABC e tem também uma matéria super bacana sobre o Museu do Esporte. Você sabe que existe um museu que abriga acervos que contam a história do esporte potiguar? Pois tem sim. Boa tarde, Max Maciel. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Obrigado a vocês pela oportunidade e estamos aqui para tentar falar sobre a escalação do América. O que Ney da Mata vai trazer hoje? Exato. Será que ele vai manter a equipe? Será. Hoje o América entra em campo contra o Confiança na Arena das Dunas e é um desafio pesado. Ney da Mata poderá contar com o lateral esquerdo Danilo, além do volante Robson. Tem também liberados. Esses foram liberados pelo DM. Por outro lado, o lateral esquerdo Hudson, com dores musculares, fica fora do combate. E a partida tem um peso para o alvirrubro e garante volta do time à Copa do Nordeste 2019, que pela primeira vez na história o América ficou de fora da Copa do Nordeste esse ano. Então esse jogo tem esse peso, né? Tem que vencer e conquistar a vaga. O América, que até o ano passado, 2017, tinha sido a única equipe a participar de todas as edições da Copa do Nordeste. Esse ano ficou fora. E isso tem um peso porque a torcida acostumada a ver o América dentre as 16, o ano passado 20, mas voltou a ser como antes, apenas as 16. Mudanças também esse ano. Para o próximo ano, essa pré-copa levou os mais bem ranqueados dos campeonatos. Até o ano passado eram os campeões e da Bahia, do Pernambuco, iam os terceiros melhores colocados para a pré-copa do Nordeste. Esse ano são os melhores bem ranqueados dos estados. O América, como melhor ranqueado do que Globo, ele teria a sua vaga na pré-copa do Nordeste desde que o ABC fosse campeão garantida. Assim como se o América for campeão ano que vem, o ABC, mesmo não sendo vice-campeão, tem sua vaga garantida. E o América, acredito que se o Danilo estiver pronto, Danilo deve ir para o jogo. Se estiver pronto, apesar do Gilton ser um jogador da confiança do Ney da Mata. Pelo lado direito, ele não deve improvisar, já que o Hudson não reúne condições, ele deve ir com o Guilherme. E aí, será que ele vai mudar na defesa? Essa defesa tão contestada contra o Confiança no jogo passado? Será que o Jadson, né, o zagueiro, ou ele vai manter Negrete e André Santos? Jogadores, o André foi contratado junto ao Botafogo, da confiança dele, e no meio campo ele pode optar por Robson, já que Jonatas jogou segunda-feira. O meio campo foi formado de Jadson Sapé, Gersimar e Jonatas, com a entrada de Rudinei no segundo tempo. Será que ele vai utilizar o Robson? O Robson vindo aí de algum tempo sem jogar. E será que ele vai jogar com o Luiz Fernando e o Cascata? Será que ele vai manter a mesma equipe ou ele vai ousar? Porque Cascata e Luiz Fernando no time fica um time mais veloz, mas com pouca marcação. Max, e se você fosse o técnico, vamos fazer uma brincadeira aqui, se você fosse o técnico e tivesse a possibilidade de escalar um time que você acha que seria efetivo nesse duelo, quem você escalaria? Pelo que o América tem hoje, se o Danilo ele reunir condições, eu traria o Danilo para a lateral, porque o Danilo é titular do América, indiscutível, ele é melhor que o Gilton, pelo que o Gilton apresentou até agora. Se o futebol do Gilton for esse, o Danilo tem vaga garantida. E, assim, eu prefiro o Luiz Fernando do que o Cascata. Eu acho que o Luiz Fernando ele dá mais rapidez ao time. Porém, o Cascata é quem vem jogando. Será que o Luiz Fernando tem condições de aguentar 90 minutos? O jogo hoje será um jogo corrido, intenso. Por quê? Porque o empate leva para pênaltis e o América tem que vencer. Assim como o Confiança tem que vencer. Então será um jogo pegado, corrido. Tem que entrar 100%. Se o Danilo não está 100%, não bote. Se o
Luiz Fernando não estiver 100%, coloco o Cascato. Eu entraria hoje, se todo mundo estivesse bem, Daniel, Guilherme, manteria o Negrete e o André Santos, apesar das críticas. Entraria com o Danilo, se ele estiver bem. Gessimar, Jadson, Sapé, eu colocaria o Rudinei para jogar, para tentar ver se ele tiver 100% também. Tem que ver se está 100%. Entraria hoje com o Luiz Fernando, se ele tiver 100%, Luiz Fernando. E o ataque, eu entraria com Flávio Carioca, ou traria o Vandinho para o meio, fazer 5 no meio campo, povoar o meio campo, jogar com velocidade, saindo. Eu colocaria o Vandinho no lugar do Pardal. Muita gente vai me chamar de louco aí, mas eu colocaria o Vandinho hoje no lugar do Pardal. Agora, Max, esses seriam os meus 11. Tem muita questão do financeiro. Se o América não consegue passar, perde aí mais de, eu não sei em valores, mas eu creio que em torno de 1 milhão, né, em investimentos. Isso é ruim, porque é um ciclo vicioso. Se você não consegue, não tem investimento, não tem como investir em jogador, infraestrutura, aí já fica aquém. Então, é importante primordialmente por isso, pelo investimento. Só para a gente ter noção do que é o futebol brasileiro hoje, ontem, na pré-Copa do Nordeste, Sampaio Corrêa 3, River do Piauí 0. O River está com o seu ano acabado. O River do Piauí só jogará em 2019. O que isso traz para uma equipe de futebol? Para o América, em o América não conseguindo a classificação, 1 milhão que deixará de entrar nos cofres. Esse 1 milhão, em o América passando, poderá ser antecipado uma parte desse dinheiro, que aí você pode servir para você premiar, para você pagar salário, já que o América não tem receita. O jogo de hoje é de uma importância que não tem tamanho até para a Série D. Por quê? Porque você vai colocar as receitas em dias, as contas, e o jogador, ele como um trabalhador que sem receber, como que a cabeça fica para jogar? Um atleta profissional é isso, vive do futebol, então precisa de salário, precisa pagar as contas. A gente já passou por vários episódios de times potiguares que não pagavam os salários, os jogadores, não sei o que estou dizendo, os jogadores diziam, faziam desabafo nas redes sociais dizendo não ter cabeça para estar pleno em campo, justamente por isso, por questões financeiras. Então acaba refletindo dentro de campo também. O ABC passou por isso ano passado. Uma greve que até então eu não havia visto. De forma inédita, né? Foi uma greve e agora há males que vem para o bem. Essa greve, tal greve, revelou o Matheus Fecim e o Matheus que, não sei se você vai falar, mas teve um problema sério de Instagram, postou alguma coisa no Instagram que está causando mal-estar no Corinthians já, viu? Já está, às vezes o menino não tem uma assessoria de imprensa para que diga para ele o que ele deve ou não falar. Tá aí o Matheus com apenas 19 anos, com uma chance que às vezes joga fora. Pois é, falta maturidade profissional. Sim. Às vezes esses atletas tão jovens, a gente tem um exemplo do Neymar em grande escala, tão jovens, às vezes não estão preparados para o mercado de trabalho, para o que o público exige. E com esse mundo de redes sociais, são muitas opiniões ao mesmo tempo que devem mexer um pouco com a cabeça do atleta, principalmente quando jovem. Então ele teve essa oportunidade aqui, já tem visibilidade em um time nacional. Então deve mexer um pouco com ele, falta um pouquinho dessa maturidade profissional que deve ser acompanhada em breve por um assessor, o pai, um familiar. O pai, infelizmente, ele não vai poder contar porque o pai dele faleceu, né, decorrente de uma dengue hemorrágica. Eu até estive no velório do pai dele, no sepultamento. Foi esse ano ou ano passado? Ano passado, 2016. Sim, 2016. O Doca, que era um excelente jogador também, viu? É de família, então? Ele é neto de Ticão. Ticão, que jogou no ABC e no Alecrim, zagueiro nos anos 70, se não me engano. O avô dele. O tio dele já passou pelas bases do ABC também, o Michel. Mas assim, graças a Deus eu conheço um pouco a família dele. Ele eu não conhecia bem, o pai dele a gente já tinha se falado. Então assim, vem de família humilde, com pouca estrutura familiar, às vezes não estudou. Foi pai muito cedo, muito jovem. O que ele falou, na verdade, é que para jogar com 40 mil pessoas,
pressão, mas ele estava fazendo o que ele gosta. Que maior pressão seria um pai de família sair às 7 da manhã e voltar às 19 sem a certeza de trazer o alimento para casa. Ele falou alguma mentira? Não. É verdade. É verdade. Se ele não sente pressão, é verdade. Mas causa mal-estar porque ele rebateu o que um treinador, que hoje é o maior nome, tirando o Tite no Brasil, que é o Carille, tinha falado. Então isso causa mal-estar. Então faltou para ele, talvez, a maturidade profissional. Às vezes, realmente, esses meninos que até então ganhavam R$100 por partida, passam a ganhar 50, 70, 80 mil reais. Então, falta. E eu até entendo, porque, diga aí, você sai de um patamar 0 para um patamar... Então, eu entendo, eu meio que entendo. Vamos ver se a torcida do Corinthians e se o Carille vai entender. Mas que bom, né, que ele conquistou esse lugar com o próprio esforço. Como você falou, muito difícil. Teve uma crise, foi revelado na crise, foi uma oportunidade e ele aproveitou essa oportunidade. Talvez se ele não fosse tão bom, fosse revelado na crise, mas não tivesse permanecido. A história do Matheus, não sei se você conhece, é uma história complicada. O Matheus, ele foi para as bases do ABC, mas ele não tinha passagem. Então ele não treinava com tanta... não treinava... A periodicidade dos treinos, né? Não tinha uma regularidade nos treinos, porque ia um dia, não ia outro, e ele era um dos reservas. E aí, em um treino, um dos treinadores do ABC viu, se eu não me engano, foi o antecessor do Ranieri, não me lembro o nome dele, mas... Itamar Schulli. Itamar Schulli viu nele qualidade e pediu para ele treinar com os profissionais. O Itamar, na mesma semana, foi embora, então ele voltou para as bases. E aí, com a greve, não tinha quem colocar em campo. E aí ele estava lá, coloca tu mesmo, para você ver como são as coisas. Tem que estar preparado para a oportunidade. Ele entrou porque não tinha quem entrasse. E aí o menino destacou-se no jogo contra o Criciúma, fez gols, e aí então, contra o Londrina também, deu no que deu. A gente segue falando de ABC porque o Alvinegro, a gente encerrou a conta do América, já emendou com o ABC, porque o Alvinegro continua reformulando o elenco. Desta vez a novidade é a contratação por empréstimo do lateral esquerdo Alan Cardoso, que vem das bases do Vasco da Gama. Você acha que é um bom nome que vem acrescentar, vem a somar, ou só quando estiver em campo é que você acha que vai ter essa certeza? O Alan Cardoso, eu particularmente não o conhecia, mas um amigo que é vascaíno até se surpreendeu que o Vasco tinha o emprestado, porque segundo ele é um bom atleta. E o ABC já tem o Igor, que fez toda a sua base no Corinthians, e tem também um jogador, Alisson, que é daqui de Natal, das bases do ABC. Eu creio que o ABC, em se reforçando, é bom a gente esperar, ter um pouco de paciência, porque o Igor estava muito bem no estadual e de repente o Igor está pisando na bola, a bola tá batendo nele. Então é bom a gente ter um pouco de paciência, vem das bases. O Vasco já não está tão bem. O Vasco que hoje tem um jogo difícil contra o Racing. E a gente está vendo a situação do Vasco. Então, veio do Vasco não é hoje parâmetro para a gente dizer se é bom. Então é bom a gente dar uma olhada, observar para emitir uma opinião mais... Max, como é que fica essa questão? O atleta veio por empréstimo, mas como é que fica a questão financeira envolvendo os dois times? Geralmente esses empréstimos, o clube que tem o direito federativo, que é o Vasco, geralmente ele paga os salários, às vezes os salários não tão altos, e o clube local paga a estadia, a moradia do rapaz, que é um apartamento, aluga um apartamento e fica responsável por essa parte. Mas assim, nesses casos o jogador vê muito a oportunidade de estar em campo. Hoje a Série C é uma série que tem visibilidade, já tem, todos os jogos são transmitidos ao vivo e o jogador quer estar jogando para aparecer no cenário nacional. A Série C não é mais aquele inferno de Dante que era antigamente, hoje é a Série D. Mesmo assim a Série D também tem transmissão ao vivo. Então os jogadores hoje querem estar jogando. E talvez nisso ele viu a possibilidade e veio para Natal, aceitou vir para Natal. Bacana, a gente
Encerrando esse assunto futebol, a gente vai ver uma matéria, Max. Você vai acompanhar aí. Olha só, muita gente não sabe, mas a Academia de Polícia abriga o Museu do Esporte. No local, vários itens de coleção contam a história do esporte em diversas modalidades. Confira na reportagem. Camisa de times internacionais, nacionais e locais. Ao todo, 210 uniformes oficiais que estão abrigados no Museu do Esporte. O grande acervo contém também peças que contam a história de todas as Copas do Mundo, desde 1930 e a atuação da seleção brasileira. Tudo começou quando o tenente Antônio Campos aposentou-se da carreira de jogador profissional de futebol e ingressou na Polícia Militar. Ele veio do Rio de Janeiro e passou pelos times Potiguar de Currais Novos e Riachuelo. Após ter jogado 2 anos como atleta profissional, ingressei na carreira militar através de concurso público, onde nessa brincadeira já se vão quase 33 anos. E ao adentrar a Polícia Militar do Rio Grande do Norte, eu sempre militei na área de esporte e na parte de educação física. E era um sonho antigo meu criar e montar esse museu, que ora é uma realidade, como vocês mesmos estão podendo constatar. Um dos primeiros itens da coleção foi esta bolsa, utilizada pelos jogadores da seleção brasileira e comissão técnica da Copa do Mundo de 1990. Esse material foram presentes do meu irmão, o senhor Moisés Campos de Lima, por ocasião de sua passagem trabalhando na CBF. E logo que ele iniciou o seu trabalho na CBF, ele me presenteou com essa bolsa, que é uma bolsa ainda que leva o patrocínio da Coca-Cola e da Topper, certo? E também um agasalho que ele mandou para o meu filho, da Topper, e hoje meu filho está com 26 anos de idade, e na época ele tinha 3 anos de idade. Então são 2 peças aqui para mim, dentre as muitas que tem aqui, que tem um valor sentimental muito grande. Além do futebol, o museu contempla também outros esportes como basquete, tênis e beisebol. Por ser um museu, eu procurei diversificar, ou seja, a maioria do material aqui existente se refere a futebol, mas aqui você pode ver também peças de vôlei, de basquete, de beisebol, de ping-pong. Na entrada do local, uma paixão declarada, o Flamengo e um dos grandes ícones do time, o jogador Zico. Que me desculpe os botafoguenses, os tricolores e os vascaínos, mas eu puxei um pouco a sardinha para o meu time do coração, que é o Clube de Regata do Flamengo. Mas quero salientar que aqui, por ser um museu, eu tenho camisa do Fluminense, tenho do Botafogo e tenho a camisa também do Vasco da Gama. Desde que eu me entendo de gente, para mim foi o maior jogador que eu vi jogar. Zico, ele é o tipo de pessoa que até hoje ele é respeitado, não só pela torcida do Flamengo, como por diversas torcidas, não só aqui no Brasil, como na Europa também. Isso é fruto do ser humano que ele sempre foi e nunca deixará de ser. É um exemplo de pai, é um exemplo de ser humano. E como jogador, dispensa comentário. Jogava muito. Muito bacana esse museu. Eu gostei de conhecer, Max. E principalmente porque tem muita coisa de futebol, muita coisa, mas também de outros esportes, né? Ele não deixou de lado, basquete, como vocês viram aí na matéria. Você conhece esse museu? Já foi lá? Já fui algumas vezes lá no museu. O que é que mais te chamou a atenção? As maquetes dos estádios e as taças da Libertadores, que ele tem quase todas. Falta, se eu não me engano, uma. Uma infinidade de itens, né? Vale a pena, Max. Vale. Quem gosta do esporte, quem gosta de futebol, vale a pena conhecer? E assim, o Campos, ele é uma pessoa que eu tenho uma amizade bacana e ele pede sempre para que a gente diga, Mara, até vou pedir licença aqui, que as escolas municipais que quiserem participar, que quiserem levar os alunos para conhecer o espaço, ele é aberto, é só entrar em contato com ele, que ele abre e dispõe de tempo para dar explicações. Nós já levamos algumas pessoas lá, algumas crianças para bater uma bolinha lá. Tem um campinho na escola, nós levamos as crianças do Leningrado para conhecer, né? E as ele crianças... ele mostra com todo gosto, uma paixão pelo que faz, né? Pelo museu, vale a pena. Ele é um policial de carreira, como já foi falado, cidadão natalense, que o vereador Preto Aquino propôs concedeu o título de cidadania natalense a ele, e ele foi jogador do Riachuelo, do Potiguar de Currais Novos,
veio do Rio de Janeiro para jogar futebol aqui, gostou. Mas assim, o trabalho dele é sensacional. É uma coisa que não deixa a desejar lugar algum. Porque ele faz esse trabalho social de inclusão, as crianças, né, carentes que queiram lá, escolas, e é bom que as escolas atentem para isso. Eu lembro que quando criança eu visitei muita coisa, hoje a gente não vê tanto as escolas terem esse desejo de levar os meninos para conhecer, incentivar. Eu vejo, eu sinto falta disso. Então fica aí a grande dica de Max para as escolas levarem os estudantes para conhecer um pouquinho da história do esporte potiguar nacional também, porque vocês viram aí que tem outras modalidades, tem ídolos nacionais, internacionais, é bem interessante, é bem interessante. A matéria não contemplou nem metade de tudo que tem lá no Museu do Esporte, então vale a pena você ir lá pessoalmente, conferir e tirar suas próprias conclusões, mas com certeza vai gostar bastante, a entrada é gratuita, pode ir lá, só entrar em contato com o Capitão Campos, que será muito bem-vindo. E a gente finaliza o Câmara Esportiva dessa quinta-feira, agradeço mais uma vez, Max, a sua participação. Boa tarde. Eu que agradeço e fique à vontade. Sempre que precisar, estamos aí para falar de futebol, que é aquilo que a gente ama. O convite fica em aberto, não fica? Fica, toda hora. Que bom, que bom. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima tarde. Tchau.